Retornando aí à segunda parte da nossa aula sobre diagrama de esforços solicitantes para funções singulares. Agora a gente vai aplicar o conceito, tá? Até agora parece que a coisa é meio complicada, meio difícil de trabalhar, mas a partir do momento em que vocês começarem a mexer com essa ferramenta, vocês vão ver que não é tão complicado assim de mexer com ela não, tá bom? Então, a gente vai ver aqui como que são os conceitos e quais são essas relações diferenciais que nós temos agora usando as funções singulares. Será que ela modifica do que nós vimos até agora? Bom, dando sequência aí ao nosso estudo, vamos pegar agora a nossa viga e vamos fazer o equacionamento dela usando função singular. Como que isso vai funcionar? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer minha equação de carregamento. Quem que está atuando na minha função de carregamento? É apenas o W0. Tá? O W0 é um carregamento constante, tá? Então ele vai ser dado por essa equação aqui. W de 0, x menos a elevado a zero. Zero porque ele é uma função contínua. Beleza? Até aí sem problema nenhum. Para baixo ele é considerado positivo, assim como nós temos adotado que o carregamento pela convenção de sinais para esforço interno, o carregamento para baixo ele é positivo, então aí ele fica com sinal positivo, ok? Bom, agora nós temos aqui o RA e o RB, já vou adotar os valores que nós calculamos, que o RA equivale a W0 vezes A sobre 4, tá bom? Então aqui nós vamos fazer agora a nossa equação de força cortante. No caso da equação de força cortante, ela vai ser o quê? V de x é igual a menos a integral de W de x dx, que é igual ao que a gente viu em relações diferenciais. Então, substituindo o nosso W de x, ele vai ficar com isso daqui. W0, x menos a elevado a 0 dx. Fazendo a integral, ele vai ter essa equação aqui. W de 0, x menos a elevado a 1, mais K1. Em que o nosso K1 é o quê? É a força de reação de apoio na extremidade, as nossas condições de contorno. Tá? Então, substituindo o nosso R1 aí, em que ele é dado pela função de reação de apoio, então meu V de x vai se transformar nessa equação. Menos W de 0, x menos a elevado a 1, mais RA. Então, finalmente, a minha equação final, substituindo o RA aqui por 1/4 de W0A, vai ser dado por essa equação aqui. Agora vocês podem ir lá e comparar com o que a gente viu na aula anterior. É a mesma equação, só que obtida de uma maneira bem mais fácil. Partindo aí, então para a nossa equação de momento fletor, o que a equação de momento fletor é? Ela é o nosso V de integral de V de x dx. Tá? Bom, substituindo o nosso V de x, ele é dado por essa equação aqui, ó. W0, x menos a elevado a 1, mais K1, que é o que a gente obteve anteriormente, colocando K1 aí como uma maneira genérica. Fazendo a integração, a gente vai ter esse fator, em que esse primeiro aqui, ele é meio de W0, x menos a elevado ao quadrado, mais K1x, tá? Que aqui não tem nada, elevado a x, mais K2. E o que é o fator K1 e o K2 nesse caso? Nesse caso, nós temos que o K1 é uma função de força, que é a força de reação de apoio, e o nosso K2 é uma função de momento. Tá? Então, a minha equação ela vai ficar dessa forma. Menos meio x menos a elevado ao quadrado, mais RAx, mais o momento no ponto A. Eu tenho momento no ponto A? Não tenho. Quando eu não tenho momento, o nosso K2 equivale a zero. Então, a minha equação final fica igualzinho a essa que estão vendo aí na tela. Tá? 1/4 de W0AX menos meio de W0x menos A ao quadrado. Quem quiser pode ir lá rebater com a aula anterior, que a gente vai ter a mesma equação. Mais uma vez, obtida de uma maneira bem mais fácil. Bom, vendo agora aqui, será que a gente vai ter alguma diferença nas relações diferenciais que nós tivemos até agora? Como que vai funcionar para funções singulares? A partir do momento que eu tenho x igual a p, a minha equação vai ser o quê? Vai ser um px menos a elevado a menos 1. Tá?
E a resposta dele em termos de gráfico e equação vai ser a força cortante Px menos A elevado a zero e o nosso momento Mx vai ser Px menos A elevado a 1. Na segunda parte aí, nós temos que se eu tiver um carregamento distribuído, esse carregamento vai ser W0x menos A elevado a zero, igual que a gente viu no exemplo agora. E o que nós vamos ter de força cortante? Aquele fator que tiver atuante vai ser V de x, W0x menos A elevado a 1. E o nosso Mx vai ser W0x menos A elevado ao quadrado. Então, isso daí, com esses fatores que vocês estão tendo, vocês já vão começar a montar as suas equações. Para o outro caso, em que eu tenho um carregamento crescente linear, o meu W0x menos A tem fator 1, se isso ocorrer, eu vou ter que meu V de x vai ser W0x menos A elevado ao quadrado, e o meu M de x vai ser W0x menos A elevado ao cubo. E se eu tiver aí uma função genérica elevado a n, por exemplo, qualquer uma que eu tiver, vai ser W0x menos A elevado a n. A correspondente no V de x vai ser W0x menos A elevado a n mais 1. E o momento x, né, o momento mx, vai ser W0x menos A elevado a n mais 2. E se eu tiver uma função momento, um momento binário, por exemplo, tá? O w de x vai ser igual a zero, tá? O meu v de x vai ser igual a zero, ele só vai ter uma atuação na hora que eu tiver a força do momento, tá bom? Então, ele não influi nem na equação de carregamento, nem na equação de força cortante, ele só vai interferir no momento fletor. Bom, turma, então essa é a segunda parte. Então, vocês viram como que é fácil montar a nossa equação, tá? Ela não difere das relações diferenciais, você já vai montar ela direta, só que com uma pequena diferença. Você vai colocar todos os carregamentos numa equação só, tá? Sendo que o A que a gente sempre adotou ali, tá? É um genérico. Vai ser para cada carregamento onde ele ocorre o início dele. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um carregamento distribuído, começando a partir do x igual a 1. Então, aquela função singular vai ser x menos 1. Vamos dizer que depois, lá na frente, eu tenho um carregamento triangular, começando no trecho a partir de 5, vai ser x menos 5 e assim por diante. Então, todas essas funções que a gente foi colocando, que eu fui mostrando para vocês, tá? Vocês vão acoplando tudo numa equação só, tá? E depois você vai fazendo as relações diferenciais para obter força cortante e momento fletor, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de deixar nessa segunda parte da aula. Agora, para a gente poder entender certinho nosso procedimento de análise, a gente vai, na próxima aula, trabalhar isso, tá bom? Então, vai lá, dá uma descansada e daqui a pouco a gente volta com o terceiro trecho da nossa aula, tá bom? Grande abraço e até daqui a pouco.